O que você faria se visse alguém falando sozinha, gesticulando pro nada dentro de um elevador? E se soubesse que instantes depois daquela cena, essa pessoa desapareceria sem deixar vestígios? Você conhece o caso da Elisa Lam, né? Mas ele é muito mais do que uma simples gravação bizarra ou uma morte inexplicável. É uma sucessão de sinais ignorados, decisões mal feitas e talvez uma verdade que alguém quis esconder. Mas deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje eu vou te contar um caso que migra muito na cabeça das pessoas entre será que foi um caso criminal, será que foi um acidente ou será que é sobrenatural? Vou contar tudo e você tira a sua própria conclusão. Mas antes da gente começar, não se esqueça de já deixar o seu like nesse comecinho que me ajuda muito. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo porque toda semana tem. E se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Era por volta das 11 da noite quando a câmera de segurança do Hotel Cecil registrou os últimos momentos que ficou bastante conhecido da Elisa Lam. Ela era uma jovem canadense de 21 anos, universitária, e ela estava há pouco tempo ali hospedada no Hotel Cecil. As imagens são tanto quanto estranhas, mostra a Elisa entrando sozinha no elevador, apertando vários botões ali de forma desesperada. O ponto é que o elevador não se move, ele fica ali parado, como se tivesse alguém travando ele. Ela hesita, fica ali alguns segundos dentro da cabine, depois ela se aproxima da porta, estica o corpo para fora, olha para o lado, olha para o outro, como se ela estivesse se escondendo ou fugindo de alguém. Não tem ninguém ali, pelo menos não aparece ninguém. E a Elisa volta para dentro do elevador, pressiona os botões mais uma vez e em seguida sai novamente. Só que dessa vez algo muda. Ela começa a fazer gestos com as mãos, movimentos repetitivos, desconexos, como se estivesse tentando se comunicar. E a impressão é de que ela está falando com alguém ou com alguma coisa. Só que quem está ali com ela, que a câmera não mostra, seus dedos se movem como se desenhassem palavras no ar, e alguns interpretaram isso como sinal de socorro. Outros dizem que era delírio. E há quem acredita que é algo sobrenatural. Depois de alguns segundos ela some da gravação e a porta do elevador se fecha. Isso, na verdade, que é o mais esquisito, porque em qualquer outra situação, a porta do elevador já teria fechado. O vídeo tem mais ou menos 3 minutos. Ele rodou o mundo, viralizou na internet, foi pausado e analisado quadro a quadro, porque todo mundo queria realmente entender o que aconteceu. Mas antes da gente dar continuidade no caso da Elisa, a gente precisa falar um pouquinho sobre o Hotel Cecil, então vou explicar mais ou menos. O Hotel Cecil não era apenas um prédio antigo no centro de Los Angeles. Ele era, para muitos, um personagem à parte dessa história. Inaugurado em 1924 com a fachada imponente e uma arquitetura grandiosa, o Cecil foi criado para ser um hotel de luxo, voltado para empresários e turistas que viajavam à cidade com dinheiro no bolso. Na época, sua construção custou mais ou menos 2,5 milhões de dólares, o que hoje equivaleria a 40 milhões. Porém, esse glamour todo durou muito pouco. A partir de 1930, a região onde o hotel foi construído mergulhou em degradação. O bairro foi tomado por moradores de rua, usuários de droga e um índice crescente de violência. Com o tempo, o hotel perdeu seu prestígio e passou a oferecer hospedagem barata para pessoas em situação de vulnerabilidade. E foi nesse cenário de decadência que começou a surgir várias e várias histórias macabras envolvendo esse hotel. Em 1931, um homem chamado William Norton foi encontrado morto após ingerir veneno dentro do quarto. 3 décadas depois, em 1964, uma senhora conhecida como Pomba Golding, querida pelos vizinhos e funcionários do hotel, foi assassinada brutalmente. O crime nunca foi resolvido. Nos anos de 1980, o Cecil abrigou ninguém menos que Richard Ramirez, um serial killer que aterrorizou a Califórnia. Ele saía à noite para matar e voltava ao hotel pela manhã coberto de sangue. E o mais assustador é que ninguém parecia se importar. Alguns anos depois, outro serial killer, o Jack. Ele se hospedou nesse mesmo hotel. Ele dizia que estava escrevendo sobre a violência urbana, mas na verdade estava repetindo os crimes do seu ídolo, assassinando mulheres da mesma forma que o Ramirez. Múltiplas mortes, tentativas de homicídio e suicídios aconteceram nesse hotel. Alguns hóspedes relataram ouvir vozes e barulhos esquisitos durante a noite, então o hotel acabou começando a ter fama de mal assombrado.
O Cecil ficou marcado como um ponto turístico macabro e inspirou vários vídeos, documentários e até mesmo uma temporada inteira da série American Horror Story. Foi nesse lugar carregado por tragédias e silêncio que a Elisa decidiu se hospedar sozinha. Isso aconteceu em janeiro de 2013. Talvez ela não soubesse sobre a fama do hotel, né? Mas quem era a Elisa? A Elisa Lam era só uma garota de 21 anos tentando encontrar o seu lugar no mundo. Nascida em Vancouver, no Canadá, filha de imigrantes chineses, a Elisa cresceu em uma família tradicional, mas buscava viver à sua maneira. Ela amava moda, livros, fotografias e escrevia sobre a sua vida em um blog pessoal. Lá, ela postava imagens, referências visuais e desabafos sinceros sobre a sua saúde mental. Diagnosticada com depressão e transtorno bipolar, a Elisa desabafava no blog sobre como os remédios deixavam-a entorpecida, quase que ausente, e por isso ela parava de tomar, o que tornava tudo ainda mais instável. Em janeiro de 2013, depois de uma sequência de crises, inseguranças e uma falta de entendimento sobre si mesma, ela decidiu fazer uma viagem sozinha. Era meio que um reencontro pessoal, então ela comprou a passagem, chegou em Los Angeles no final de janeiro e nos primeiros dias acabou ficando em um albergue. Depois ela acabou optando por um lugar onde a localização fosse mais central e que o valor coubesse no bolso dela, que era uma estudante, como eu disse no início, né? E esse local era o Hotel Cecil. Talvez ela não soubesse sobre a fama dele, né? Nos primeiros dias, ela ficou num quarto compartilhado com outras duas moças, mas isso acabou dando problema. Essas moças foram até a recepção e pediram para que a Elisa fosse transferida. Elas disseram que a Elisa estava agindo de uma forma bem estranha, que ela pendurava bilhetes enigmáticos pelo quarto e quando elas saíam, a Elisa exigiu uma senha para que elas pudessem retornar. A gerência acabou acatando o pedido delas e realocou a Elisa até um quarto individual. Poucos dias depois, o comportamento estranho voltou a aparecer. A Elisa foi até um show de stand-up na cidade, só que ela entrou por uma área restrita e acabou sendo removida pelos seguranças. Aparentemente, ela não estava muito bem, mas ninguém conseguiu perceber que talvez pudesse ser um pedido de socorro. Dia 31 de janeiro, a Elisa parou de responder qualquer mensagem e como ela conversava sempre com os pais todos os dias, eles ficaram bastante preocupados. Nesse dia em específico, a Elisa tinha que sair de Los Angeles e seguir até Santa Cruz, mas ela nunca foi. Os pais ligaram para a polícia, relataram seu desaparecimento e quando a polícia foi até o quarto, eles encontraram todos os pertences da Elisa por lá. O quarto, inclusive, estava mega bagunçado, como se ela tivesse saído às pressas de lá e nenhum sinal dela. Ninguém viu nada, nenhuma testemunha, enfim, como se ela tivesse evaporado. No dia 1º de fevereiro, as buscas começaram. A Elisa estava hospedada no 5º andar. E como eu disse antes, quando a polícia entrou, estava tudo desorganizado. Tinha tudo dela lá. Inclusive remédios, passaporte, carteira. Então, tipo assim, para onde ela teria ido sem essas coisas que eram tão importantes? Policiais procuraram pelos arredores, mostraram fotos dela pelas lojas, mercados, restaurantes e apenas uma pessoa disse tê-la visto, a gerente de uma livraria próxima. Segundo ela, a Elisa estava animada conversando sobre livros e comprando lembranças para levar à família. E parecia tudo normal. Então, sem novas pistas, as investigações voltaram-se para o hotel e cães farejadores foram até lá e localizaram o cheiro da Elisa em uma área bem restrita. E foi só olhar as câmeras de segurança que a polícia se deparou com uma gravação pra lá de bizarra. Nas imagens, a Elisa aparece entrando em um elevador. Ela aperta vários botões, um por um, e espera. O elevador permanece parado. Ela se esconde nos cantos da cabine, espia pelos corredores, sai, volta, gesticula, faz movimentos estranhos com as mãos, como se ela estivesse conversando com alguém invisível. O elevador fica com a porta aberta o tempo inteiro e só fecha quando a Elisa vai embora. Era como se algo dentro daquele espaço estivesse fora de controle, ou como se a Elisa estivesse vivendo em outra realidade. Como as investigações estavam paradas, a polícia tomou uma decisão ousada, decidiu então publicar essas imagens em canais de notícia. Obviamente viralizou e o mundo inteiro começou a querer criar teorias a respeito. Uns acreditavam que ela estava realmente falando com alguém, que ela estava fugindo de alguém, e outros achavam que pudesse ser um surto psicótico. Também tinha a galera que falava sobre possessão e outros que falavam que as imagens estavam manipuladas. O ponto é que ninguém descobriu o que tinha acontecido. 6 dias depois, novos relatos começaram a chegar até a recepção. Eram pessoas reclamando da água. Diziam que o gosto estava estranho e que a cor variava, chegava até mesmo a uma tonalidade marrom e que o fluxo estava bem fraco.
A gerência então mandou um funcionário até a parte mais alta do hotel, onde ficava ali os tanques de água. E quando o funcionário abriu ali o abastecimento, a cena foi marcante. Ele encontrou o corpo nu de Elisa Lam, flutuando de bruço dentro do tanque. As roupas também estavam lá dentro, mas na lateral. O reservatório tinha mais de 2 metros de altura e estava sobre uma plataforma de concreto. Para alcançá-lo, era necessário acessar o telhado, passar por uma porta trancada e ativar um alarme. Mesmo assim, a Elisa chegou lá. A notícia explodiu, parte do prédio foi evacuado, a mídia já cercou o local e os hóspedes descobriram que esse tempo todo eles estavam tomando banho, escovando os dentes, alguns até cozinhando, com a água que estava o corpo da Elisa. Mas o caso ainda estava muito longe de ser resolvido. Como que a Elisa chegou lá sozinha? Foi acidente? Surto? Ou alguém colocou ela lá? Com a notícia contando o que aconteceu e o vídeo circulando pela internet, as pessoas começaram a criar teorias. A primeira hipótese, talvez a mais racional, é de que a Elisa teria sofrido um surto psicótico devido à sua bipolaridade e à falta de medicamento. Os registros mostravam que a Elisa não estava tomando seus remédios corretamente e ela já tinha dado sinais ali em alguns outros dias de que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. Já tinha ali os bilhetes esquisitos, as paranoias com as colegas de quarto, a tentativa de entrar em áreas restritas e tudo mais. Mas será que ela teria subido até o telhado, tirado a roupa, pulado no tanque, não conseguido sair e acabou morrendo afogada? E com essa situação, questionamentos passaram a acontecer, do tipo, como que ela chegou até o telhado se a porta era trancada e tinha ainda a parte de monitoramento de alarme? Nenhum funcionário teria visto ou ouvido nada, e mais, no primeiro relato foi dito que a tampa do tanque do reservatório estava fechada e ela era extremamente pesada. Como que a Elisa teria conseguido fechar aquilo já dentro do tanque? E aí entrou a teoria do assassinato. Algumas pessoas começaram a acreditar que a Elisa, na verdade, tinha sido morta e por algum funcionário do hotel. Isso porque as imagens do elevador aparentemente teriam sido editadas. Em um determinado momento, tem um salto ali no tempo. Essa questão nunca foi explicada oficialmente, então isso alimentou a questão de que alguém teria tentado eliminar alguma prova. E se a Elisa tivesse sido realmente perseguida por alguém real, e essa pessoa estivesse talvez no ponto cego da câmera? Outra teoria diz que em um momento certo da gravação mostra quando a Elisa foi manipulada ou drogada, e que alguns sinais que ela deu ali era bem conveniente de uma substância específica, mas os exames toxicológicos pós-autópsia não encontraram absolutamente nenhum rastro de drogas e nem álcool. E tem também as teorias mais obscuras e conspiratórias e sobrenaturais. Alguns internautas passaram a comparar o caso da Elisa com um filme de horror de 2005 chamado Dark Water, que conta a história de uma menina que morre afogada dentro de um reservatório no topo de um prédio e cuja água sai escura pelas torneiras. As semelhanças entre o enredo e o caso real são no mínimo inquietantes. Outra questão que apontaram também é que nessa mesma época estavam fazendo testes de tuberculose em moradores de ruas ali da região. E o nome desse teste era Lam Elisa, exatamente nessa ordem. E para muitos isso não é uma coincidência, tá? Surgiu rumores em que o caso estava ligado a experimentos do governo, então em questão de liberação de vírus e até mesmo de rituais. Por fim, foi dito que a Elisa foi vítima de uma entidade, de uma força maligna ligada diretamente ao Hotel Cecil. E a gente também não pode negar, né, que diante das histórias e de tudo que aconteceu, a energia do hotel não era das melhores, né? Essas teorias não têm base factual, mas elas se espalharam na internet como uma verdade absoluta. A questão é que o que aconteceu com a Elisa Lam continua sendo um grande mistério. A autópsia divulgada semanas depois apontou a causa-morte como afogamento acidental, sem sinais de violência, sem indícios de abuso, mas a ausência de explicação para o comportamento dela, para o acesso ao telhado, para a forma como o corpo foi encontrado, tudo isso deixou um espaço para dúvida. Talvez essa dúvida seja o que faça o caso da Elisa se tornar ainda tão presente, porque ele tem tudo o que a mente mais teme, né? Que é o invisível, o incontrolável e o inexplicável. Mesmo depois de todos os laudos, notícias, documentários, investigação, o caso permanece com muitas perguntas sem resposta. O que de fato aconteceu nos últimos... E o que de fato aconteceu nos últimos minutos da vida dela, talvez a gente nunca vá saber. Mas o que fica é a imagem de uma jovem tentando encontrar o seu lugar no mundo,
lutando contra os seus próprios demônios em um lugar onde o silêncio parecia esconder mais do que se ouvia. O caso da Elisa Lam nos obriga a olhar para o lado menos confortável da existência, da saúde mental, do abandono, os perigos invisíveis que cercam quem sofre em silêncio. E também nos mostra como, mesmo em um mundo cheio de câmeras e dados, ainda somos vulneráveis ao mistério. Mas me conta o que você realmente acha que aconteceu com a Elisa Lam. Qual que é a versão que você acredita? Foi um acidente, um assassinato ou algo muito além da nossa compreensão? Esse caso também está disponível no podcast, sai todas as quartas-feiras, às 20 horas, e indica para aquela pessoa que não assistiu o YouTube, mas que gosta de um caso criminal enquanto está trabalhando, enquanto está limpando a casa ou enquanto está dirigindo. O episódio passado foi sobre a família Pesseguini, que é um dos casos mais misteriosos e mal compreendidos do Brasil. Eu vou deixar o link do podcast na descrição do vídeo e a gente se encontra no próximo caso. Tchau, tchau!